cursista! Começamos agora a terceira aula de nossa disciplina. Acredito que você já esteja mais inteirado sobre a organização escolar das escolas no campo e é nesse sentido que vamos conduzir nossa aula, aprofundando mais nossos conhecimentos. A educação do campo deve ser vista não apenas como modalidade de ensino, mas também como uma política pública que garante à população camponesa os mesmos direitos educacionais garantidos à população urbana. Pois se percebe que no decorrer da história, essa modalidade educacional sempre foi deixada em segundo plano. Não houve um investimento significativo pelos representantes governamentais para que tivesse uma educação do campo condizente com a cultura e identidade do povo camponês. Bem como também não houve legislações específicas que garantissem o direito à educação com qualidade à população camponesa. Isso significa dizer que esteve presente em nosso sistema educacional uma educação urbanoide, em que a cultura urbana era introduzida nas práticas educacionais camponesas sem qualquer significação para essa parcela da população. Por isso, a importância de estudar as leis que regulamentam a educação do campo, pois essas introduzem no contexto escolar camponês práticas educacionais condizentes com a realidade e a cultura e identidade do povo do campo, possibilitando um resgate cultural da população camponesa, como também permitindo que essas populações permaneçam em seu espaço rural, sem se deslocar para os centros urbanos, a fim de que melhore suas condições de vida. Isso significa dizer uma educação do campo e no campo. A educação do campo é uma modalidade de ensino que tem como objetivo a educação de crianças, jovens e adultos que vivem no campo. Portanto, trata-se de uma política pública que possibilita o acesso ao direito à educação de milhares de pessoas que vivem fora do meio urbano e que precisam ter esse direito garantido nas mesmas proporções em que é garantido para a população urbana. Importante esclarecer que a educação do campo possui tal denominação não só apenas por sua localização espacial e geográfica, mas também pela cultura que a população camponesa possui, que é o que a diferencia da cultura das pessoas que vivem no meio urbano. A LDB de 96 foi um avanço com relação à educação do campo, pois delineou as principais ideias que norteiam esse tipo de educação, determinando legalmente como deve ser a metodologia, o currículo, a organização das escolas situadas no campo, bem como questões envolvendo o calendário escolar, que no campo diverge do calendário das escolas do meio urbano, por conta das situações climáticas e fases do ciclo agrícola. O artigo 28 da LDB de 96 determina que, na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades de vida rural e de cada região especificamente. Primeiro, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades de interesse dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. E, em terceiro, a adequação à natureza do trabalho na zona rural. No parágrafo único temos o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.
Quanto a este parágrafo, a Lei 12.960 de 2014 trouxe uma inovação com relação à situação das escolas do campo, pois atualmente não se fecha mais escolas sem que haja uma consulta aos órgãos normativos, como o Conselho Municipal da Educação, e a comunidade escolar também deve ser ouvida, bem como a Secretaria da Educação do Estado deve justificar a necessidade de encerramento das atividades daquela escola. Hoje não se permite que ocorra o fechamento de escolas do campo a bel prazer, pois terá que ser analisado cada caso para que não haja prejuízo à população camponesa. O artigo 23 da LDB explica sobre a organização das séries, que podem ser anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, entre outros, sempre atendendo ao interesse do processo de aprendizagem. Como podemos observar até aqui, a educação do campo necessita de muito mais do que métodos e técnicas de ensino. Precisa de profissionais que estejam comprometidos politicamente com as questões relativas ao meio rural e compete às universidades oportunizarem momentos de reflexão e construção de projetos diferenciados. Do contrário, estaremos favorecendo o desenvolvimento de práticas que não favorecem a melhoria das condições de vida da população do campo, mas simplesmente contribuindo para a manutenção do sistema de dependências e desigualdade social. É preciso compreender que a carência da população do campo reside na falta dos meios adequados para o desenvolvimento de suas potencialidades e de tecnologias apropriadas à utilização dos recursos naturais, os quais contribuirão para a melhoria das condições de permanência em seu local de origem, fazendo prosperar a economia e a cultura através da possibilidade de uma vida digna. Neste sentido, o processo educativo aí desenvolvido poderá auxiliar a população nessa direção, ficando coerente com as peculiaridades da região onde se insere. Ainda no contexto da organização das escolas do campo, abordaremos sobre a gestão democrática nas escolas do campo. Como é sabido, a gestão democrática é uma exigência das escolas públicas brasileiras, devendo ser promovida a partir dos princípios de participação, pluralidade, autonomia e transparência. O PPP das escolas é esse documento em que consta o planejamento pedagógico, político e administrativo escolar. Neles são estabelecidos os objetivos e as estratégias para alcançá-los, partindo dos princípios da gestão democrática, a começar pela elaboração. É importante que a construção do PPP se alinhe a uma discussão e análise crítica do seu papel na organização da escola do campo. No que se refere à gestão democrática, para a especificidade da escola do campo, a resolução sobre as diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo, a resolução número 1, de 3 de abril de 2002, afirma o seguinte: artigo 11º. Os mecanismos de gestão democrática, tendo como perspectiva o exercício do poder nos termos do dispositivo no parágrafo 1º do artigo 1º da Carta Magna, contribuirão diretamente, primeiro, para a consolidação da autonomia das escolas e o fortalecimento dos conselhos que propugnam por um projeto de desenvolvimento que torne possível a população do campo viver com dignidade. Segundo, para a abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, estimulando a autogestão no processo de elaboração, desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas das instituições de ensino. Neste sentido, é o objetivo da gestão escolar da escola do campo, dentro dos princípios da gestão democrática, consolidar a autonomia dos povos do campo para que se possa viver no campo com dignidade, fortalecendo sempre a coletividade. Torna-se nítido
que a escola do campo possui uma especificidade dentro das políticas educacionais e gerais para a educação básica, pois se vincula de maneira significativa à realidade em que está inserida, que é o campo brasileiro. Além da gestão das escolas no campo, há um outro assunto atual para a nossa discussão, que é a valorização dos profissionais de educação. As políticas de valorização docente tomam por base algumas leis nacionais que regulamentam e embasam a educação. Dentre elas, destacam-se a LDB, que apresenta elementos de grande importância para a execução de uma política de valorização do magistério, sinalizando que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o PE, Plano Nacional de Educação, assim como o PNE, Plano Nacional de Educação, destaca a importância da formação inicial e continuada do professor do campo. Mas apesar dos avanços da legislação referente à valorização da carreira docente, muitas dessas medidas não chegaram a se consubstanciar em melhorias salariais significativas e em planos de carreira. Outro aspecto imprescindível é a discussão das condições de trabalho dos professores, implementando ações para que permaneçam nas escolas do campo, pois pouco se fala a respeito da necessidade de melhoria nas condições de trabalho, que vão desde salário, a jornada de trabalho, a autonomia profissional, o número de alunos por sala de aula, até a situação física dos prédios escolares onde trabalham. A Resolução número 2 de 2009 fixa as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública. Se consolidou como importante referencial para a valorização do professor, pois reafirma elementos importantes para a consolidação desta política, como ingresso, formação, jornada, 20% de hora atividade, progressão e remuneração. Em seu artigo 4º, a resolução prescreve que todos os entes federados devem instituir planos de carreira para que os profissionais de educação que atuem nas escolas e órgãos da rede de educação básica, incluindo todas as suas modalidades. Além disso, define que os planos de carreira podem estabelecer a jornada semanal de trabalho dos docentes em até 40 horas, incluindo uma parte de horas aula e de outra de horas de atividades. Essas últimas correspondem a um percentual entre 20% e 25% do total da jornada. Sobre a remuneração, define que os profissionais do magistério devem ter vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes ao piso profissional nacional, que devem ser fixados de acordo com a sua jornada de trabalho, definida nos respectivos planos de carreira, diferenciados pelos níveis de habilitações, vedada qualquer diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação do profissional. Outras iniciativas foram instituídas com a finalidade de valorizar os docentes, ainda que em patamares incipientes, tais como a Lei nº 11.738 de 1998, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do Magistério Público da Educação Básica. No artigo 2º, estabeleceu que o piso nacional fosse de R$ 950 mensais para a formação em nível médio na modalidade normal. Acrescentou, no parágrafo 1º, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderiam fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público na educação básica para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais, abaixo do valor estipulado pela lei. A partir de 2009, esse valor deveria ser reajustado anualmente, sempre no mês de janeiro,
tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro do ano de 2009. Em janeiro de 2015, o piso salarial do magistério foi reajustado em 13%, passando para R$ 1.917,78. A ideia de valorizar o magistério por meio de planos de carreira ainda se encontra em um cenário muito desigual, pois na diversidade de contextos locais brasileiros encontram-se situações de ausência de planos e planos aprovados, porém não efetivados, e uma gama imensa de planos de carreira com lógicas distintas em execução. As regulamentações legais demonstram, em alguma medida, a valorização do profissional, ou seja, revelam o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo professor. Apesar de determinar algumas medidas que valorizem, independentemente de seu contexto de atuação, não fazem proposições quanto às formas de efetivá-la. Não explicam quais os meios para que os objetivos determinados no contexto legal sejam concretizados. Isso fragiliza a execução da política e abre a possibilidade de que, ao serem implementadas contraditoriamente, se voltem contra as mesmas reivindicações históricas, especialmente no campo, onde a desigualdade de condições de trabalho é maior e mais adversa. As políticas educacionais desenhadas nas últimas décadas trataram fundamentalmente de criar o arcabouço legal, normatizações e regulações para a valorização profissional dos quadros do Magistério da Educação Básica. A legislação proclama a profissionalização por meio da definição de critérios para o exercício das funções docentes, a possibilidade de organização e reconhecimento de uma carreira profissional, a exigência de cursos de formação docente, dentre outras. Destacam-se a relevância e o valor social da determinação legal para a defesa das históricas reivindicações dos profissionais da educação e especialmente os do campo. Todavia, a maioria das conquistas ainda não conseguiu alterar as condições de trabalho, garantir planos de carreira e piso salarial efetivamente mais atraente para a profissão. O Programa de Formação de Professores da Educação Básica da Zona Rural, o PROFI, qualificou com ensino superior um considerável número de professores no campo. Antes da implementação desse programa, apenas 26% dos docentes possuíam nível superior. E ao seu término, em 2012, os dados indicam crescimento significativo para 63,5%. Além dos ganhos pessoais por terem a formação superior, essa ação elevou a autoestima dos docentes, conferindo-lhes maior segurança profissional. Observa-se mudanças substanciais correlacionadas com a formação, como, por exemplo, a elevação na remuneração. Isso permitiu a muitos docentes uma melhor condição financeira para viver no campo. Em 2013, registrou-se um acréscimo substancial de 65,5%, mas ainda muito distante da realidade dos professores das escolas das cidades, 92,3%. Esses números permitem reafirmar que existe desigualdade no campo e que se expressa, sobretudo, pela comparação dos indicadores de formação superior dos professores da cidade. Para reverter essa situação, a saída é elevar a formação dessa parcela de professores que atuem no campo e são leigos, pois, sendo leigos, seus salários não podem equivaler aos demais professores formados em nível superior. Mais crítica ainda é a situação dos professores temporários, que realizam o mesmo trabalho que os do nível superior e recebem menos. As políticas de valorização docente, uma realidade dos professores do campo que precariza as condições de trabalho dos mesmos. Em virtude de, no campo, encontrarem-se mais professores temporários que na cidade.
as desigualdades são grandes e profundas em relação às condições de trabalho do profissional. Outro agravante que repercute diretamente nas condições de vida e de salário dos professores é que, nas escolas do campo, especialmente as que possuem salas multisseriadas, o professor é o único profissional responsável pelas atividades na escola. Não existe outros profissionais que o auxiliem. Dessa forma, o professor assume outras funções, como faxineiro, diretor, secretário, merendeiro, entre outras, causando uma desvalorização do profissional, o que se expressa principalmente na remuneração. O atendimento às populações que vivem no campo é um grande desafio, pois os custos para a gestão pública são comparativamente mais elevados do que na cidade. Isso acaba gerando grandes desigualdades na distribuição dos professores mais qualificados, nos melhores salários, nas condições de trabalho, dentre outras. O Estado investe pouco nas escolas e carreira do professor do campo. O discurso de que a educação nessas localidades é cara e a ausência de investimentos torna o processo mais caro ainda, porque reitera a precariedade do trabalho do professor, o que acaba comprometendo a qualidade de ensino destinado a crianças e jovens do campo. Encerramos aqui a nossa aula 3. Aguardo vocês na próxima videoaula.